Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Conversa na Janela, o podcast onde a gente faz uma fofoca boa falando da vida e do negócio dos outros. E no episódio de hoje, em que vamos falar sobre vendas no comércio exterior, dentro da trilha de Conversas na Janela e seguindo o tema Falando em Comex. E antes de apresentar a minha convidada, que assim como todos os outros, né, é uma pessoa muito especial, eu já te convido a seguir a gente, o nosso canal no YouTube, acompanhar a gente também no Spotify, compartilhar esse episódio, porque eu tenho certeza que vai trazer insights poderosos aí para quem está na área de vendas, para quem é gestor comercial. A gente vai bater um papo aí no detalhe falando sobre vendas e tenho certeza que vai ser útil não só para quem é do comércio exterior. E agora, trazendo a minha convidada, Carol Scherer. Seja muito bem-vinda. Oi, Lari, boa tarde. Prazer estar aqui conversando contigo. Obrigada pelo convite. Da mesma forma, Carol. E nessa conversa, nessa trilha, né, de Conversas da Janela, a gente também está trazendo o elenco de luxo da 3S Corp, da área comercial, logística, agenciamento de cargas, falando de carreira, de liderança. Então, quem estiver acompanhando a gente, dá para ir e voltar aqui nos episódios e vai encontrar mais sobre o tema. E, Carol, antes da gente começar, eu sempre faço isso todo início de episódio, eu vou pedir para tu se apresentar, contar um pouco aí da tua jornada pessoal, da tua jornada profissional, também dentro da 3S, antes da gente mergulhar no assunto vendas de alta performance no comércio exterior. Bacana. Bom, eu sempre brinco que eu sou jovem, né? Mas eu tô aí há quase mais tempo no comércio exterior, né? Do que de vida no geral, assim, mais de 20 anos mesmo atuando dentro disso, né? E eu tive a oportunidade de todas as minhas oportunidades de trabalho serem muito vinculadas à área comercial, desde adolescente, né? Então, eu consegui estar sempre muito próximo do cliente. Com 17 anos, eu já recebia os clientes, eu já fazia eventos com os clientes nas empresas de comércio exterior onde eu trabalhava. E aqui na 3S, há 4 anos aqui na empresa, né, aprendendo muito, é uma empresa muito jovem, muito disruptiva, trazendo muito diferencial de mercado, realmente com um olhar muito diferente, né, para o mercado, e tem sido uma jornada muito bacana, assim, né, não só para mim, Carol, no crescimento pessoal, né, mas também naquilo que a gente entrega para o cliente, porque nas vendas a gente precisa entregar um valor, né? Então, assim, realmente poder vender um serviço que agregue valor, que faça diferença dentro da empresa do cliente, na jornada dele, né? E eu sempre digo para os meus clientes, assim, eu quero escalar o teu negócio para que a gente escale junto contigo, né? E assim a gente vai aí fortalecendo, inclusive até fazendo um papel de comunidade também, né? Como empresa aí que apoia outras para o crescimento, para um olhar sustentável e de melhoria de processos. Então, eu sou esse ser que, desde cedo, comecei no comercial em várias partes do processo, né? E sou apaixonada por pessoas. Então, gosto muito do que eu faço e faz bastante diferença para mim. Que legal, Carol, que bonito, muito legal mesmo. E tu começou já na área comercial dentro do comércio exterior? Tua formação já foi nessa área? Tu começou em outra área? É bem engraçado, assim, né? Eu queria fazer uma coisa absolutamente o contrário, eu queria ser fisioterapeuta. E hoje eu penso que bom que não fui, porque realmente não tenho aptidão nenhuma para isso, né? E na época a minha mãe, assim, Carol, vamos estudar uma língua. Inglês é uma coisa muito legal. E o inglês me levou para o comércio exterior. Então, por causa do inglês, né, eu me formei, minha primeira graduação foi tradutora e intérprete, inglês-português, e tive aí mais de 1000 horas de inglês e saí, assim, do ensino médio, né, falando inglês. E aí, acabei caindo dentro do primeiro emprego mesmo foi com 15 anos, eu trabalhei numa escola de inglês, também por causa do inglês, né, e aí eu já trabalhava, assim, vendendo os cursos, né,
buscando alunos, trabalhando na secretaria, um trabalho bem administrativo, assim, mas já recebendo os alunos sempre na linha de frente, né? E aos 17 anos, que foi efetivamente o meu primeiro trabalho no comércio exterior, eu trabalhava numa grande empresa do Rio Grande do Sul, que até ela foi comprada por uma grande multinacional alemã depois, ela não existe mais hoje, né? E lá eu já auxiliava, com 17 anos, eu já auxiliava o comercial a fazer agenda, eu já organizava eventos, levava os clientes para os portos e já agitava assim as recepções, a gente fazia muito café da manhã com o cliente, né? E ali eu comecei a tomar gosto. Depois eu fui para uma outra empresa que daí sim mergulhei na parte do comércio exterior, mas na parte de embarque, como Inside Sales, muitos anos, né? Mas fazem 13 anos que eu estou no comercial, desde o ano de 2010, que efetivamente comercial da rua, né? De rua buscando cliente. Que legal. E, Carol, tu trouxe aí já várias abordagens que fazem a diferença dentro da tua jornada profissional enquanto comercial, né? Tu defendeu isso, né? Eu gosto de pessoas, isso faz diferença para mim. Mas que outras características tu vê como importantes ou como fundamentais para um vendedor ter sucesso no comércio exterior? Eu acho assim, gostar de pessoas e ter ambição como um aprendizado pessoal, né? Eu acho que assim, o comercial é aquele cara que ele não pode ficar acomodado, então ele tem que realmente buscar o mercado, ele precisa querer ganhar mais dinheiro, querer ter mais clientes, então eu acho que esse é um ponto, né? Lógico, o resultado disso vai ser um bom salário, vai ser, né? Mas também, por outro lado, tem a questão do reconhecimento, né? De tu poder mostrar, de tu poder te sentir bem na tua profissão, de que tu conseguiu fechar o cliente, então não só pelo dinheiro. Então, acho que a ambição é uma coisa importante, né? Eu acho que tu fazer a diferença no processo do outro é importante. Acho que são algumas pequenas características, assim, e o mais legal, eu acho que no nosso segmento, principalmente porque a gente vende serviço, né? A minha vida inteira vendi serviço, então todos os dias no comércio exterior tu aprende uma coisa nova. Então não tem rotina. A coisa mais boa é vir trabalhar, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que eu tenho uma agenda com a Lari, mas eu não sei se efetivamente o fiscal naquele dia vai trazer algum desafio, né? Se vai vir um pallet de madeira sem carinho bom, o que vai acontecer pra gente, né? Então, é muito bacana, assim, realmente o profissional de vendas, ele tem que ser um profissional que goste de sair da sua zona de conforto, que não tenha grandes amarras, que aprenda e se readapte rápido, porque a 3S, por exemplo, de hoje não é a 3S que eu entrei 4 anos atrás, e a gente é uma metamorfose, né? O mercado muda muito, agora vem a inteligência artificial aí. Eu ainda nem sei como que vai impactar no meu trabalho, né? A gente tem falado muito sobre isso aqui dentro da empresa, então logo a gente vai estar trazendo esse contexto também para a forma como eu entrego para o cliente. Então, acho que ter, assim, um perfil mais tranquilo, mais... eu acho até, assim, que seja mais... possível de ter a flexibilidade mesmo, não aquele profissional que é mais enraizado. Esse eu acho que tem um pouco mais de dificuldade, né? Pode aprender, claro, né? Muitos profissionais de vendas dizem, né, que antigamente o comercial era muito marginalizado e que, porque eu não vou atender esse cara, porque ele vai mentir para mim, ele vai me levar no papo. Agora tem um grupo grande aí de palestrantes a nível Brasil falando que as características do profissional de vendas, elas são treináveis, né? Então, assim, então eu acho assim, a gente não pode parar nunca, então a gente tem que estudar sempre, né? Mas algumas características pessoais eu acho que fazem a diferença, né? Que se tu for muito travado, fica um pouco difícil. Legal. E essas características, Carol, tu trouxe aí vários pontos bem importantes, principalmente no comércio exterior, como tu falou, né? Quem não está acostumado, são muitas oscilações tributárias, legislação, sociais, econômicas, tudo impacta no comércio exterior muito rapidamente, né? E essas características tu desenvolveu trabalhando no comércio exterior, já faziam parte de quem tu é? Tem como desenvolver isso, tu acabou de falar, né? Dá para treinar. Tu teve que treinar essas habilidades ou elas já faziam parte de quem tu é?
Eu acho que eu tinha elas escondidas, tá? Uma parte delas, assim, eu acho que ao longo do processo, muita coisa aflorou, né? Eu acho que também o ambiente de trabalho, né? Assim, a gente, aqui dentro da empresa, a gente é muito apoiado pela direção. Então, eu acho que tu também ter uma liderança, né? O papel fundamental da liderança te apoiando e te dizendo, não, esse é o caminho, tem essa autonomia para fazer isso, te dando a liberdade de ser criativo também te ajuda. Eu acho que é um pouco de tudo, Lari. Eu acho que é possível treinar sim, né? Mas tu precisa ter um pouco de aptidão para pessoas, assim, né? Eu acho que isso, o jogo de cintura, eu acho que tu vai ao longo da vida melhorando, né? Mas é uma grande construção. Então, por isso que eu digo assim, a gente não pode nunca parar de estudar e todos os dias a gente aprende a ser um comercial melhor. Hoje eu sou melhor do que eu fui ontem, nunca melhor que o outro, né? Melhor que eu mesma, né? Então, eu sou sempre a minha própria régua, né? Então, dentro disso. Então, eu acho que é um grupo de coisas aí. Muito legal, Carol, muito bom. E a gente estava falando um pouco do mercado do comércio exterior, como tu abordou, né? E é um mercado, claro que assim como todos os outros, bastante competitivo, né? São muitas empresas, muitos agentes autônomos, dentro da competitividade em serviço, né, Carol? O que tu percebe que mais se destaca? O que tu usou para se destacar dentro da tua profissão? Olha, eu sempre trabalhei muito relacionamento, né? Então, eu sempre fui uma comercial muito disponível para os meus clientes, né? Então, eu acho assim, pequenas coisas como estar sempre bem informado, compartilhar sempre informações relevantes com os clientes, agregar valor na relação. Não só na hora da venda, agora apertei tua mão aqui, fechei um negócio, e aí tchau, aí agora tu fala com o meu time aqui, eu não estou mais aqui. Não, de sempre ser uma profissional de referência de apoio ao cliente durante todo o trajeto dele, da jornada dele junto comigo, né? Então, essa eu acho que é a minha principal característica. Acho que fiz alguns bons amigos, assim, ao longo desse tempo, né? De clientes, assim, que às vezes a gente traz até para a vida pessoal, né? Dentro disso. Então, é uma grande jornada, assim, eu acho isso bem bacana. Que legal. Não sei se eu respondi tua pergunta. Nossa, aí. Total. E até vou aproveitar o gancho, porque a gente falou de competitividade e tu falou como se destacar. E fidelização, né, que é tão desafiador dentro do... Enfim, seja de manter colaboradores dentro da empresa, né, ou manter os clientes dentro da nossa base, que são os clientes internos e os clientes externos. Então, tu sempre usou a fidelização para manter os teus clientes, para construir relacionamento de longo prazo. E tu tem clientes de bastante tempo? O meu primeiro cliente, que eu fechei em 2010, ele é ainda meu cliente aqui na 3S. Que legal! Na 3S, né? Então, ele sabe que ele é meu primeiro cliente, daí ele diz, eu sou teu primeiro cliente. Que legal! Eu faço um coraçãozinho para ele tomar ação, né? Então, é bem bacana. Eu tenho vários clientes antigos e aqui na casa também. Por exemplo, estou aqui há 4 anos, eu tenho clientes que estão comigo há 3 anos e meio, que foram os primeiros clientes, e a gente ainda consigo ter a retenção deles, né? Justamente por trabalhar. Isso não significa que a gente não tem problemas, a gente tem muitos embates, né? Sim. Mas é como contorná-los, né? Como trazer segurança para o cliente, de que, beleza, eu vou falar com a Carol, eu confio no trabalho dela, e eu tenho certeza de que internamente ela vai organizar, orquestrar o processo com o time dela e vai olhar por mim, né, da melhor forma possível, já conhecendo a minha estrutura e a minha necessidade. Sabe que eu acho que tem uma coisa muito legal que vai assim, que permeia todo o processo de vendas, desde uma prospecção até um cliente já de relacionamento, em estado de fidelização, né? Que a gente precisa ouvir o cliente. Então, toda a primeira reunião que eu faço, por mais que eu estude o cliente, a gente tem hoje disponível uma série de estatísticas, né? Onde a gente consegue ver volume com quem o cliente embarca, enfim, detalhes mil, qual é o enquadramento fiscal, até volume de valor aduaneiro. Então, tem muita coisa disponível, assim, no mercado. Mas eu gosto de começar todas as minhas reuniões dizendo, me conta um pouco de ti.
eu gostaria de conhecer um pouco da tua empresa, e aí eu vou fazendo perguntas que fazem sentido no processo dele. E eu só vou apresentar o meu produto, porque aqui, por exemplo, na 3S a gente tem muitas soluções, né? A gente tem a solução ponta a ponta de IMPO a EXPO. Então, eu posso vender um produto, mas eu posso vender 5, 6 no mesmo processo. Então, eu só apresento para ele aquilo que faz sentido para ele. Então, eu convido ele a contar um pouco da história da empresa e vou fazendo pequenas perguntas para entender aonde está a dificuldade, qual é o produto, por exemplo, que eu poderia vender para ele, né? Porque não é tudo que o cliente pode comprar e não estou eu aqui no papel de vendedor querendo fazer com que ele engula o meu serviço. Não, tem que fazer sentido para ele aquilo ali, né? Por isso a gente continua trabalhando, senão ele compra uma vez e não volta mais. Eu sempre digo, o cliente que compra uma vez e não volta mais, ele nem pode ser chamado de cliente, ele só é cliente no momento que ele faz uma segunda compra, ou seja, ele põe um segundo processo, enfim. Então, eu faço sempre isso, eu escuto muito, né, e aí, baseado nisso, inclusive, eu mudo a forma de apresentar a empresa, né, eu uso gatilhos, porque na 3S Corp, este tema nós tratamos dessa forma, isso faria sentido para ti, em vez de eu já sair dizendo como eu faço, até porque é tão personalizado que eu posso fazer de diversas formas, né? Então, assim, eu acho que a gente poder escutar o cliente é fundamental no processo. Muito bom, Carol. Ainda mais a gente que trabalha praticamente com puro serviço, né? E é intangível. Então, a nossa solução é de ponta a ponta, puramente em serviço. É muito intangível, diferente de vender produtos. E a gente precisa estabelecer confiança antes de qualquer coisa, né? Dentro do relacionamento, para que aquele serviço, para que aquela solução faça sentido. Então, é a confiança na marca, confiança na entrega, confiança na pessoa, né? Na equipe que está cuidando do processo. Então, muito bom, não é à toa, né? Que é uma vendedora de sucesso aí, de resultado, né, Carol? É isso aí. E tá, vamos lá. Tem outras coisas aqui, outros ganchos que tu puxou e eu não quero deixar passar. A gente tem o Squad de Growth, onde a gente, dentro da 3S, onde eu e a Carol fazemos parte também desse Squad. Lá foi um espaço onde a Carol falou, onde a gente fala bastante sobre inteligência artificial, tecnologia. E dentro da 3S a gente tem a área de tecnologia, onde são sistemas desenvolvidos, enfim, integrações, automações. E eu queria entender também, Carol, dentro dos desafios do comércio exterior, como que tu usa a tecnologia, né, para te apoiar no dia a dia, como que tu usa isso para gerar valor para o teu cliente? Eu acho que estando numa empresa como a nossa, né, que tem esse investimento tão massivo em tecnologia, até fica fácil o meu trabalho, né? Então, facilita, porque realmente a gente tem diversas ferramentas que facilitam muito a vida do analista de importação e de exportação, que é aquele cara que normalmente é um cara que tem um conhecimento muito distante do pessoal, do vendas dele, da produção dele, e às vezes é até difícil para eles poder explicar internamente por que aquele navio não atracou, o que é um canal vermelho. Então, assim, ele tem um papel, e ele tem um papel solo dentro das empresas, né? Então, a nossa ideia aqui com todo esse pacote de tecnologias é justamente poder facilitar, e esse profissional, especificamente dentro do segmento do Comex, ele às vezes ele é um funil, né? Então ele recebe tudo e ele tem que ir entregando para as equipes internas e filtrando as coisas, e tudo passa por ele é um cara sempre muito ocupado. Então eu acho que também pensando nesse perfil, a 3S construiu uma série de ferramentas de tecnologia que, primeiro, entregam autonomia para o cliente. Estou numa reunião com o meu gestor, eu pego o meu aplicativo de celular aqui, mostro para ele onde é que está a carga, quanto que custou, consigo na importação abrir por adição da DI os custos. Então, assim, facilita muito a autonomia, não importa onde a pessoa... onde que a pessoa está, ela vai ter acesso a isso, né? Também, por exemplo, poder construir relatórios personalizados, poder tirar o trabalho braçal, que não é um trabalho estratégico, da mão dessas pessoas através da nossa área de BI, né, de TI interna, né?
A questão do squad é uma coisa muito legal, né? O squad, ele fala muito em como que nós vamos encontrar ou inventar um produto que vai nos matar hoje, né? Uhum. Então, é muito legal, assim, porque a gente tem pessoas muito diferentes e que debatem com visões muito diferentes uma série de coisas, a maioria delas permeando aí pela tecnologia e marketing, né, que é o que a gente tem visto aí, e eu acho que fazem mudanças muito profundas dentro da empresa, desde culturais até cenários operacionais e tudo, porque são informações que estão vindo de mercado e são profissionais de ponta. A gente tem praticamente toda a nossa liderança ali debatendo isso, e é uma coisa assim, a empresa, ela não tem medo de olhar para a mudança, olhar para aquilo que talvez vai doer, porque tem que trocar um sistema, ou porque, né, tem que fazer um investimento novo, ou porque tem que criar uma nova forma de fazer, né? Então, eu acho que a 3S tem esse frescor, né? A gente não está preso a nada, a gente erra, mas também já arruma e já testa rápido, e isso é a coisa mais boa, porque a gente só melhora como profissional, né? Isso traz, assim, uma capacidade, inclusive, da gente se adaptar a diversos cenários que é necessário para o profissional de vendas, né? E a tecnologia, ela vem justamente para facilitar todo esse processo, e especificamente na parte de vendas para os clientes, assim, é maravilhoso poder ter todos. Hoje a gente aqui na empresa, a gente tem eu sempre digo assim, tem 3 pilares principais, que são os básicos para qualquer serviço que... mas tu fez isso só para mim? Não, é para qualquer serviço que tu contrata, é uma ferramenta padrão, então a gente tem os follows automatizados, a gente tem o portal, a gente tem os cálculos, a gente tem o aplicativo de celular, e é engraçado que nos parece hoje, em 2023, que tecnologia todo mundo tem, mas assim, estou aí no mercado e não, a maioria das empresas não tem um portal, não tem essa estratégia. Então, por isso que eu disse, a 3S facilita a minha vida na hora de tendo todas essas ferramentas. Muito bom. Desculpa falar tanto aí, Lari. Não, é isso aí, tá, tua resposta perfeita, e é isso mesmo, a gente vê na pele, eu cheguei a me arrepiar, na verdade, aqui com a tua resposta, porque, de fato, é um trabalho construído no dia a dia com muita gente boa, né, com muita gente boa, é muito legal isso. Isso aí. Carol, vamos lá, eu tô aproveitando os ganchos que tu fez aqui durante a tua fala, eu tô até anotando aqui para não deixar passar. Tu falou que tu começou como professora de inglês, né, dando aulas e tal, e foi assim que tu entrou no comércio exterior. Saber outras línguas no comércio exterior é mito ou é verdade? Tem que saber inglês, francês, italiano, mandarim? Não tem. Como é que funciona isso? Os outros profissionais que tu conhece da área comercial também falam inglês fluente? Vamos desmistificar isso daí. Eu diria que é fundamental, né? Mas, assim, pelo menos a leitura, né? O que eu digo, assim, são muitos países e quanto mais nós conseguimos uma fluidez na nossa comunicação com os agentes, né, e os intervenientes de outros países, mais simples vai ficar o nosso processo, né? Então, quanto melhor tu falar, melhor vai ser. Vamos pegar um exemplo da China. Eles também têm um pouco de dificuldade. Aí a gente tem um fuso horário. Ali a gente chama do overnight, né? Então, se nessa noite ele não me responder, nesse overnight ele não me responder, ou me responder uma coisa que eu não consegui compreender, eu vou perder mais um dia, e assim os embarques vão atrasando. Então, eu te diria assim, que sim, é fundamental ter, pelo menos ali, um iniciante um pouco já mais avançado, né? Porque senão também dentro do comércio exterior tu fica muito limitado. Tem algumas áreas, como na parte de fretes internacionais, ou como na parte de vendas na exportação, que se tu não fala outra língua, tu não consegue receber alguém de fora, tu não consegue fazer feira. Então, também para que tu escale na tua carreira, é necessário, né, que tu tenha uma língua. Uma outra coisa que eu costumo dizer também, que as habilidades de trabalho, ou seja,
entender como é que é aqui o processo da 3S, saber mexer no nosso sistema, isso é ensinável. Em 6 meses, 8 meses, eu vou ensinar o colega a fazer isso. Agora, se ele não sabe falar inglês, eu não posso contratar ele para trabalhar no embarque, que ele vai ter que pedir uma cotação lá para fora ou organizar o embarque. Então, isso a curto prazo não é treinável. Então, se eu puder deixar aqui uma sugestão, façam línguas todas, né? Pelo menos inglês e espanhol, que são as mais universais. Muito bom, é isso aí. E não é um mercado de aventureiros, né, Carol? A gente brinca, mas é verdade, né? A gente tem que estudar muito, né, Lari? Assim, muito. Tudo. E eu brinco assim, a gente... Tem que estar sempre muito atualizado, senão tu perde o timing total, não existe rapport que resolva a falta de atualização e conexão com o mercado, né? Não, e os prejuízos, né? Essa semana aí a gente recebeu um anúncio do governo que ele, acho que mais de 600 tipos de máquinas e equipamentos, ele aí divulgou novos ex-tarifários, que são aquele benefício que reduz o imposto de importação para zero, tem uma série de vantagens aí. E se eu não aviso o meu cliente, um imposto de importação de máquina fica na casa de 14%. O imposto de importação é o único imposto que não tem crédito, independente do enquadramento fiscal do cliente. Então, se eu não estou atualizada, eu estou causando até um prejuízo financeiro, estou tirando o meu cliente do mercado, deixando ele fora da competitividade, né? Então, assim como os advogados e os contadores, que são profissionais que tem mudança diária de legislação, a parte aduaneira também é assim. Então, a gente tem que estudar todos os dias, diário oficial, ver as leis. A gente até construiu, até pelo Squad também, né, Mari, a nossa newsletter. Então, a 3S tem feito semanalmente aí esse compartilhar de informações para que os clientes também possam ter acesso. Até convido aí o pessoal que depois vai nos ouvir para acessar, né, isso, para assinar no LinkedIn, nas redes da 3S, que a gente tem muito material muito rico, não só de importação e exportação, mas no geral, coisas que podem trazer insights legais aí para quem está no mercado. Muito bom, Carol. E vamos lá, um outro gancho interessante que tu fez aqui durante a tua fala foi sobre o papel das lideranças e para o profissional da área comercial, né? E qual foi o papel das lideranças para o teu desenvolvimento profissional, né? Ao longo da tua jornada, falando bem da tua experiência. Olha, eu tive os meus 2 primeiros líderes, assim, foram seres muito especiais para mim, né? Me ajudaram muito, principalmente, eu acho que na parte da organização e da resiliência. Eles eram profissionais, assim, um pouco mais ortodoxos do que a gente é hoje, do que eu mesmo, Carol, sou hoje, mas me ensinaram uma disciplina que precisa estar no dia a dia do comercial, né? O comercial, ele precisa se autocuidar, se autopromover, ele precisa de um ecossistema onde ele está sempre buscando e correndo atrás, né? Então, esses 2 profissionais, eles realmente fizeram muita diferença. Ainda hoje eu vejo alguns comportamentos deles em mim. Eu sou muito agradecida, assim, por isso, né? E eu acho que, sim, a liderança tem total força sobre a felicidade ou não da pessoa, né? O sucesso ou não do profissional, seja na parte operacional ou na parte comercial, né? Eu acho que a liderança, ela tem o poder de impactar positivamente, né? E isso é muito bonito, né? Eu acho que a gente é líder, a gente tem um pouco mais de conhecimento que o outro, então quando o outro tem dúvidas, a gente vai moldando e a gente vai mostrando a direção, né? E é tão bonito ver o pessoal florescer, né? Assim como eu pude florescer quando meus líderes estavam me apoiando. Então, faz muito sentido ter pessoas importantes aí no caminhar. Muito legal, Carol. Olha, quanto insight poderoso aí para quem ouvir que estiver ouvindo, porque a gente está gravando, né? Mas quem estiver ouvindo ou assistindo vai tá tirando bons insights. E, Carol, a gente também se encaminhando para o final, eu estou fazendo essa pergunta, a gente está na nossa primeira conversa na janela, mas ela vai ser feita para todo mundo dentro dessa trilha. O que tu vê sobre o futuro do comércio exterior?
Tu percebe tendências, tu percebe novos comportamentos, tu já tem bastante tempo de jornada, o que era muito diferente, que tu não imaginava, enfim, ou que tu acha que vai ser diferente daqui a pouco, né? É tudo tão rápido, né, Lari? Eu vejo assim que muda muito, né? Agora, por exemplo, na pandemia, eu posso trazer como uma coisa que foi muito maluca assim durante a pandemia, a mudança, por exemplo, na contratação dos fretes internacionais, né? Eu que sou uma profissional que vim do frete internacional, trabalhei 8 anos nessa parte, e alguns processos, alguns procedimentos que eu nunca imaginei que seriam dessa forma. A gente viu fretes aí chegando na casa dos 16 mil dólares, né? E a gente tendo que reaprender a trabalhar, os próprios importadores tendo que reaprender a comprar, fazendo programações com mais tempo, né? A gente vê também aí um cenário político onde, não só aqui interno, mas o externo também, as palavras têm força, então o que se diz aqui, balança aqui, né? Então, assim, em relação à tendência, eu não vejo nada muito à frente. Eu acho que pequenas ações vão impactando momentaneamente e a gente vai mudando, né? O que eu vejo agora, principalmente a questão aí da China fazer essa movimentação para a gente poder fechar o câmbio, né, na moeda deles, para desvincular um pouco, por exemplo, da moeda norte-americana, do dólar, né? Aí sim, se isso se concretizar, a gente já sabe, inclusive, que tem um banco que foi homologado e que, teoricamente, deve, a partir da metade do ano, já poder fazer câmbios. A gente não sabe como, né? Então, tudo, eu acho assim, tudo nós vamos ter que aprender a conhecer. A gente vai ter que aprender a conhecer o movimento da moeda chinesa dentro dessa questão. Então, assim, eu acho que, olhando por este lado, eu acho que se realmente isso se concretizar, a gente pode ter aí uma grande mudança no cenário do comércio exterior. Essa semana, por exemplo, estou em Santa Catarina, eu fui na Portonave, que é um porto aí entre os 5 principais do país, e eles estavam falando que 55% do volume deles é China, né? Então, olhando para esse aspecto, eu acho que a gente pode ter uma grande mudança se realmente as autoridades tiverem aí um interesse real de fazer acontecer. Mas nós, como brasileiros aqui, a gente vai ter que também ter um tempo de maturação de como a moeda deles funciona. Ok, a gente não vai ter aquela flutuação do dólar, mas como será que flutua a moeda deles? Né? Então, eu acho que aí a gente pode ter uma grande virada. Um outro aspecto também que a gente tem aqui no Brasil, né, acho que desde talvez 2013, 2014, a Receita Federal vem trabalhando a questão de fazer um portal único, onde todas as declarações, né, de comércio exterior vão ficar dentro de um único local, e para 2024 a gente tem também aí a notícia de que vão começar alguns ambientes mais reais de testes e tudo mais. Então, isso vai mudar muito a forma como o despachante aduaneiro na importação é visto, né? E vai ter as LIs, que são as licenças de importação, vão ter um outro tratamento. Então, eu acho que... Muito mais acessível ao cliente final, né? Exato, mas ao mesmo tempo, trazendo isso que a gente falou agora há pouco, de como a gente tem que estar estudando todo dia, porque todo dia muda a legislação, como esse profissional ele vai, né, se adaptar aí, o profissional do Comex mesmo vai se adaptar a isso, né? Por isso, inclusive, que aqui na 3S a gente tenta buscar outras alternativas de benefícios, análises tributárias, né, para poder também agregar um pouco mais de valor e fazer um pouco mais de sentido, já sabendo que vamos ter algumas simplificações de processos ali na frente. Então, assim, esse momento eu não tenho uma tendência específica, mas eu acho que é um momento de mudanças grandes, né, que a gente vem sofrendo e que a gente ainda nos próximos anos vai aprender muita coisa que a gente nunca imaginou. Muito bom. Então, é isso. É isso aí, Carol. Que baita conversa na janela, e tu tá literalmente na janela aí nesse... Eu tô! Que legal. E, Carol, antes da gente finalizar, tem mais alguma coisa que não foi dita, algum recado que tu gostaria de deixar para os, provavelmente, comerciais ou outros profissionais que estejam aí ouvindo a gente?
Olha, assim, o que eu sempre digo? Eu sou uma comercial que gosto de pessoas, né? Então, assim, são perfis, né? Inclusive aqui na empresa temos muitos, né? Nós somos mais de 10 e Sim. cada um tem um viés mais específico, né? Então, o que eu gosto muito de dizer, assim, ouçam as pessoas, escutem o cliente, né? Uma coisa que eu levo muito para mim, assim, eu preciso acreditar no produto que eu estou vendendo, né? Aquilo para mim precisa fazer sentido, né? Eu não preciso só ir lá para vender uma coisa porque eu preciso ganhar uma grana no final do mês. Então, assim, Uhum. quanto mais eu acredito naquilo ali, mais eu me empodero da informação e mais sentimento e transparência e verdade eu trago no meu discurso, né? Então, se eu puder deixar essa dica, quando você for entrar numa empresa nova, tente conhecer, tente achar os pontos positivos, as vantagens, as forças da sua empresa e foque a venda nisso, Uhum. né? Porque aquilo te empodera de uma forma que às vezes só o teu discurso já assim enche o cliente de energia, ele pensa, meu Deus, eu vou comprar dessa empresa também, Uhum. realmente faz sentido. E nunca deixe de estudar. Eu acho que a gente precisa estar se atualizando sempre, porque o mercado é muito rápido e a gente não pode parar no tempo. Muito bom, Carol. E tu é ativa nas redes sociais? Quer deixar teus contatos, enfim, teus perfis para também quem quiser te achar, fazer um benchmarking? Eu tenho mais no LinkedIn, né, Carol Uhum. Scherer, então se quiserem me buscar lá, estou à disposição, né, e confesso que eu tenho que melhorar um pouco essa parte das redes sociais, né, eu vou pegar umas dicas aqui com a Lari, que ela é boa nisso. Eu já boto todo mundo a gravar vídeo, a falar, a fazer Isso. entrevista. Exato. Então, eu preciso melhorar também nessa questão aí da tecnologia das redes sociais, mas lá no LinkedIn vocês me encontram. Se quiserem, me mandem uma mensagem, eu estou à disposição aí para tirar dúvidas, para a gente fazer um networking, tomar um café, conversar, que eu acho que isso é o principal, né? Eu estou aqui em Itajaí, estou dizendo assim, eu estou desde domingo aqui fazendo vários happy hours com o pessoal. Eu disse, meu Deus, como eu estou fazendo amigos, né? Agora eu já tenho vários Aham. amigos. A gente vai. O que fica mesmo de tudo são as pessoas, né, Lari? Então, 100%. networking é a coisa mais importante que a gente faz dentro dessa área. É isso aí, Carol. Poxa, que legal. Estou muito honrada da gente ter conseguido marcar esse bate-papo, de ter sido uma conversa de tanto valor. Estou muito feliz da gente estar entregando esse valor também para as pessoas e de ter sido aqui contigo. Carol, muito, muito, muito obrigada mesmo. Quem está ouvindo, assistindo a gente, conta o que achou, né? Compartilha com outros amigos, com outros profissionais que tiveram insights muito poderosos aqui para quem está passando por desafios profissionais, para quem está precisando, sei lá, até talvez de uma reconexão, né, Carol, de algum objetivo, vai encontrar insights poderosos nesse bate-papo. Isso aí. Obrigada, Lari. Também para mim é uma honra. Estou sempre à tua disposição. E espero que seja de grande ajuda aí para o pessoal que está procurando uma palavra e uma luz. Às vezes a gente fica meio perdido, né? Ou só para se atualizar também, né? Então espero que tenha podido ajudar alguém. É isso aí, valeu. Até. Até mais. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar.